Olá pessoal, nós estamos aqui no nosso vídeo debatendo a lição da Escola Sabatina. Essa é a lição do segundo trimestre, Apacenta as minhas ovelhas, sobre a primeira e a segunda carta de Pedro. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre Pedro. Essa primeira lição fala sobre o autor das duas cartas. E logo de cara a gente tem o episódio da pesca maravilhosa, Eduardo, em que Pedro ali não se deixa negar e mais uma vez dá o seu palpite, apesar de obedecer ao pedido de Jesus, ou uma ordem de Jesus naquele episódio. Qual você entende foi a qualidade e o defeito de Pedro ali na pesca maravilhosa? Então, olá pessoal, estudem a lição que tá show de bola, tá? A qualidade de Pedro eu penso que seja, o cara é um persistente. O cara, Jesus diz para ele, vá e pesque depois de uma noite de pescaria, e Pedro, sem pensar duas vezes, e deu uma reclamadinha tal, questionadinha, né? Mas ele foi lá, pescou e conseguiu. Então isso eu acho bacana. Em contrapartida, ele é teimoso. Pedro é teimoso, né? Jesus diz a ele, vá e pesque, e ele deu uma titubeada no sentido assim pô, mas a gente já passou a noite toda pescando, não sei o que, vai e pesca. Então ele era um pouquinho teimoso, né? Mas dá até para entender naquele contexto dele lá, né? Mas é isso aí. Tem um texto aqui que eu achei interessante até sobre essa história de Pedro, eu estava lendo hoje de manhã, está em Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Acho que Pedro mudava um pouquinho os valores aqui do que deve fazer e o que não deve fazer. Foi um pouco inspirado nele também. Acho foi, o Tiago escreveu para Pedro aqui. Porque ele não fugia de argumentar, e ele argumenta com Jesus, né? Em seguida a gente tem duas situações de Pedro. A primeira em que ele acerta, após os discípulos serem questionados quem era Jesus, pelo próprio Jesus, sim. Pedro acerta. E a segunda, ao ele contestar a missão de Jesus aqui na terra, falando, não, isso não vai acontecer, você não vai sofrer e morrer, fica tranquilo. Jesus fala, arreda daqui Satanás. Eu acho que esse texto aqui se aplica bem para Pedro, né? Eu acho que Tiago ele escreveu pensando em Pedro, né? Sem dúvida. Pedro não tinha muitos valores de quando ele deveria falar, quando ele deveria se calar e muito menos quando ele deveria se irar, né? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Seguindo a lição aqui, então a gente tem duas situações. A primeira, a resposta certa de Pedro. Jesus indaga os discípulos quem estão falando que ele é, e Pedro acerta em cheio, é o Filho de Deus. E a segunda... Nota 10. Nota 10, parabéns, ganhou 10. Mas na segunda situação ele questiona a missão de Jesus. Jesus fala, eu vim aqui para sofrer e morrer. Pedro, não vai ser assim, fica tranquilo que não vai ser assim. Então Jesus fala, arreda daqui Satanás. Uhum. Nessa segunda situação do arreda Satanás, Eduardo, para você qual foi o principal erro de Pedro ali? Foi negar a morte de Jesus? Foi ser egoísta, porque ele tinha os planos dele e Jesus tinha o plano principal. Claro. Mas Pedro pensava em Jesus de uma maneira diferente, o plano de Jesus ser concretizado de outra forma. Ou foi ele falar quando ele deveria ter ficado quieto? Então, eu acho que os três cabem como erro, mas eu penso que ele podia ter ficado quieto, né? Perdeu a oportunidade de ficar quieto. Vamos tentar entender que Tiago escreveu depois, né, de Pedro, a história, então essa carta talvez não tenha sido lida por Pedro. Né? Seguindo mais um pouco, a gente tem, a lição fala pra gente sobre a história de Pedro andando nas águas com Jesus, né? Pedro indaga ali se você é Jesus mesmo, que alguém andando até você, e ele anda nas águas, tira os olhos de Jesus e cai. Qual é a maior lição de Pedro ali que a gente pode tirar da caminhada de Pedro nas águas? Você entende aqui, eu pensei em várias opções para a gente debater. Ser proativo, porque Pedro foi proativo, ele não precisava ter ido. Tudo posso com Jesus, essa foi a lição que Pedro não conseguia andar nas águas sozinho. Foi não tirar os olhos de Jesus, no momento que ele tirou, caiu. Ele afundou. Jesus me resgata quando eu caio. Olhar para Jesus e não para os outros. Porque talvez Pedro tenha dado aquela olhadinha para os outros discípulos e falado, onde eu estou e onde vocês estão, né? Ou eu só alcanço o sucesso quando eu olho para Jesus? Olha, se tivesse uma outra alternativa, eu apontaria todas estão corretas. Mas eu acho que não perder o foco em Jesus é uma lição bem forte. Tá? Muito marcante mesmo. Perder o foco em Jesus, em algum momento a gente cai. Mas mesmo assim, caindo, ele nos estende a mão para poder nos socorrer. Mas a gente pode evitar isso. Com certeza. É engraçado como essa história ela é um pequeno sermão ali pra gente, né? Porque tem a procura
de Jesus e a procura Sim. da pessoa. Tem a ida, tem a caminhada junto, tem o desvio, a queda e a recuperação, Jesus levantando de novo. E né? quem não vive isso, né? Isso é muito latente às vezes na gente, né? Sim, sim, é muito... E a questão, ainda voltando ainda esse dia, a falta de fé, né, de Pedro. Porque ele estava ali andando nas águas, não era algo normal. Sim. Ele só estava andando ali graças a Jesus. Jesus. Então, por que titubear? Primeiro, por que desconfiar? Se tu és Jesus mesmo, eu quero ir até você. É uma coisa que Pedro vem ensinando pra gente nessa lição. Ensina pra gente na lição dessa semana, né? E aqui a gente fala sobre talvez o episódio mais famoso da história de Pedro, que é a negativa. Não sei, eu não sou seguidor de Jesus, não sei quem é esse cara. Qual foi para você, e aí se a gente for parar para pensar, desde o episódio do Getsemane, em que Jesus é preso e Pedro reage, corta a orelha do Malco, tudo aquilo, até a cruz, qual foi o maior erro de Pedro ali entre esse contexto? Foi ter atacado os soldados, quando do aprisionamento de Jesus, foi não ter entendido ainda a missão de Cristo. Que está vinculado a essa primeira questão. Ele não entendeu, por isso que ele atacou. Não entendeu. Foi esconder a identidade dele, porque ele, no momento que Jesus é aprisionado, ele vai ali, não chega como eu sou discípulo de Jesus, estou aqui com Jesus. Não, ele fica escondido. Ou foi negar a Jesus? Então, eu acho que o fato de ele ter cortado a orelha, fica muito claro que ele não entendeu qual que era o propósito de Jesus naquele momento. E aí, quando ele não entende, ele abre precedente para fazer todas essas questões, cometer esses erros que ele cometeu. Então isso para mim ficou muito claro. É engraçado que a história de Pedro aqui a gente tem, não só naquele episódio do Andar sobre as Águas, mas em toda a história de Pedro a gente tem um micro-evangelho, né? A gente tem o pecado, a gente tem o receber a grandeza e o profundo amor de Jesus e a graça. Pedro se torna então depois um grande pregador. Para nós hoje, através da Bíblia, nós vamos estudar esse trimestre sobre Pedro, ele se torna um grande pregador. Para você, assim, o que a experiência de Pedro diz a respeito de pecado e sobre a graça e o amor de Cristo para conosco? Fazendo um mapeamento rápido, né? Pedro ele teve um processo de lapidação muito forte, né? E Pedro ele se transformou completamente desde o primeiro contato com o milagre dos peixes até o final da vida dele, assim. Pedro se transformou de uma pessoa pedra bruta para uma pessoa completamente lapidada. Essa é a maior, assim, acho que é o maior legado, um dos maiores legados que Pedro traz do seu trabalho, do seu projeto aqui para a gente, né? Isso fica muito claro para mim. É legal que você falou nisso, Eduardo, sobre essa transformação de Pedro, porque agora eu queria falar um pouquinho sobre o Pedro reconstruído, né? A gente tem aqui um Pedro que ele passou então a ser líder dos discípulos, praticamente um líder dos 12 discípulos. Ele participa do Pentecostes de uma maneira bem ativa. Ele vai até Cornélio quando ele recebe o sonho de que ele não deveria chamar o puro de impuro. Mas aí entra um episódio que eu considero como o duelo de titãs humanos da Bíblia, entre Paulo e Pedro, em que Paulo percebe o erro de Pedro e repreende Pedro. Que Pedro a gente tem aqui? O Pedro líder, o Pedro do Pentecostes, ou o Pedro hipócrita que foi repreendido por Paulo? Pedro mudou ou não mudou? Nós temos os 3 Pedros, tudo numa coisa só, e eu creio que ele mudou. Mudou. Porque o fato da gente se transformar, se lapidar, não quer dizer que a gente vai errar, que a gente não vai ter momentos onde a gente vai ser a orelha puxada. Enfim, a gente está sujeito a qualquer situação dessa. Então, é um Pedro transformado, não tenho dúvida com relação a isso. E é engraçado porque, como você falou, a gente reporta na lição do trimestre passado. Sim. É um processo de santificação. Pedro total. Acerta, mas ao mesmo tempo tem tropeços. E onde você percebe isso? Paulo repreende, Pedro não retruca. Algo que não aconteceria numa situação normal com Pedro. Lapidação total. Eduardo, para terminar, eu queria fazer 2 perguntas para você em uma. Qual que é a semelhança tua com Pedro? E eu queria que no final você deixasse uma mensagem para os jovens, não só os do Riacho, mas os adventistas em geral, sobre qual a principal lição que Pedro apresenta para esses jovens. Eu vou responder as 2 perguntas em uma também. Eu sinto assim, que eu estou em processo de lapidação, assim como Pedro, e que o jovem também se sinta assim. De que forma? Erros a gente vai cometer,
momentos difíceis, momentos alegres, momentos de transformação na nossa vida. O importante é a gente não perder a fé, né? Porque Pedro, quando perdeu a fé, ele afundou. Mas ainda assim, Cristo estendeu a mão e o levantou. Então é foco na cruz que a gente precisa ter. Bom, pessoal, essa é a primeira lição apenas. Vamos ter um trimestre inteiro pela frente. A segunda lição do sábado que vem, da semana que vem, é uma herança incorruptível. Obrigado, Eduardo, pela participação e até a próxima. Tchau.